O calor típico de Cuiabá castigava a fachada da loja de materiais de construção Casa Ancia, enquanto Rodrigo Amorim organizava as últimas planilhas do dia em seu escritório climatizado. Seu olhar alternava entre a tela do computador e a foto em sua mesa. Ele, Isabel e o pequeno Lucas, todos sorridentes durante uma viagem à Chapada dos Guimarães. A fotografia havia sido tirada há apenas 3 anos, mas parecia registrar uma realidade cada vez mais distante. Na foto, Lucas tinha 9 anos e seus olhos brilhavam de admiração pelo pai. Isabel, com seu sorriso sereno, apoiava a mão no ombro do marido, transmitindo aquela segurança que só ela sabia dar. Naquela época, eles ainda eram a família perfeita que todos admiravam no bairro do CPA. O barulho da mensagem no celular interrompeu seus pensamentos. Era Isabel, perguntando se ele chegaria a tempo para o jantar. Rodrigo hesitou antes de responder, suas mãos pairando sobre o teclado do telefone. A verdade é que não havia mais trabalho pendente. Todas as planilhas estavam em dia, os relatórios prontos. A equipe já havia sido dispensada. Mas a ideia de voltar para casa fazia seu estômago revirar. Não era que não amasse sua família. Amava, é claro que amava. Mas nos últimos anos, desde que Lucas nascera, algo havia mudado. Isabel dedicava-se integralmente ao filho, uma devoção que inicialmente o encantara, mas que aos poucos foi criando um abismo entre eles. As conversas que antes duravam horas, agora se resumiam a questões práticas sobre o dia a dia de Lucas. "Vou precisar ficar até mais tarde hoje. Reunião com fornecedores", digitou ele, sentindo o peso da mentira em cada palavra. A resposta de Isabel foi rápida e previsível. "Tudo bem, amor. Deixe o seu prato no micro-ondas." Guardando o celular no bolso, Rodrigo pegou as chaves do carro e saiu do escritório, mas ao invés de tomar o caminho de casa, dirigiu até o Parque das Águas, um dos pontos mais agradáveis da cidade. Precisava pensar, colocar a cabeça no lugar. Sentado em um dos bancos do parque, observava as famílias que passavam. Casais de mãos dadas, crianças correndo, adolescentes andando de skate. A brisa da noite cuiabana trazia um alívio do calor do dia, e com ela memórias de tempos mais simples. Foi quando a viu pela primeira vez. Carolina Mendes estava sentada a alguns bancos à frente, absorta em um livro, enquanto 2 crianças brincavam próximas a ela. Seus cabelos castanhos balançavam suavemente com o vento, e havia algo em sua postura que transmitia uma mistura de força e vulnerabilidade. Rodrigo não soube dizer quanto tempo ficou ali, observando-a discretamente. Viu quando ela chamou os filhos, João Pedro e Laura, como descobriria depois, e sorriu ao notar a forma carinhosa como interagia com eles, mesmo quando precisava ser firme. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a frequentar o parque com mais regularidade. Sempre no mesmo horário, sempre sozinho, sempre observando de longe Carolina e seus filhos. Até que numa tarde, João Pedro acidentalmente chutou uma bola em sua direção, proporcionando o pretexto perfeito para uma aproximação. A conversa fluiu naturalmente, como se eles já se conhecessem há anos. Carolina era professora de literatura no colégio estadual próximo ao parque. Tinha se separado há 2 anos e criava os filhos sozinha. Sua honestidade ao falar sobre as dificuldades e alegrias de sua vida tocou Rodrigo profundamente. "Às vezes a vida não sai como planejamos", ela disse em um de seus primeiros encontros. "Mas isso não significa que não possamos encontrar felicidade em novos caminhos." Aquelas palavras ecoaram na mente de Rodrigo por dias. Em casa, o distanciamento entre ele e Isabel parecia aumentar a cada dia. As tentativas de conversa eram cada vez mais raras, e quando aconteciam, terminavam em discussões silenciosas, daquelas em que ninguém grita, mas que deixam marcas profundas. Lucas, agora com 12 anos, passava a maior parte do tempo grudado à mãe, como se pudesse sentir que algo não estava bem entre os pais. Suas notas na escola começaram a cair, e suas perguntas sobre por que o pai chegava cada vez mais tarde do trabalho tornavam-se mais frequentes. A situação em casa contrastava drasticamente com os momentos que Rodrigo passava com Carolina e seus filhos. João Pedro, com sua paixão por futebol, e Laura, com seu talento para desenho, aos poucos foram se aproximando dele,
vendo-o como uma figura paterna que havia desaparecido de suas vidas. Em uma tarde particularmente significativa, após ajudar Laura com uma tarefa de matemática, a menina o surpreendeu com um abraço espontâneo. "Obrigada, tio Rodrigo", ela disse, com aquela sinceridade que só as crianças possuem. Naquele momento, algo dentro dele se transformou definitivamente. O relógio marcava quase meia-noite, quando Rodrigo finalmente chegou em casa naquela noite. Encontrou Isabel adormecida no sofá da sala, um livro de receitas aberto em seu colo. Na mesa da cozinha, um bilhete de Lucas informava que havia guardado o jantar no micro-ondas. A culpa apertou seu peito ao ver a dedicação de sua família, mas algo dentro dele já havia mudado irremediavelmente. Nas semanas seguintes, Rodrigo começou a transferir pequenas quantias de sua conta para ajudar Carolina com as despesas dos filhos. No início, eram valores modestos: material escolar para Laura, uma chuteira nova para João Pedro. Mas logo, os presentes se tornaram mais frequentes e valiosos. Um tablet para os estudos, uniformes novos, até mesmo uma reforma no quarto das crianças. Isabel começou a notar mudanças no comportamento do marido. Os extratos bancários mostravam movimentações estranhas, e as desculpas para os atrasos tornavam-se cada vez menos convincentes. Numa tarde de sábado, enquanto arrumava o guarda-roupa do casal, encontrou uma nota fiscal de uma loja de eletrônicos, um videogame que nunca havia chegado em casa. "Rodrigo, precisamos conversar", Isabel disse durante o jantar daquela noite, depois que Lucas subiu para fazer a lição de casa. Sua voz tremia levemente, mas seus olhos mantinham-se firmes. "Está acontecendo alguma coisa que eu precise saber." Por um momento, Rodrigo considerou contar tudo, sobre Carolina, sobre como se sentia vivo novamente ao lado dela e das crianças, sobre como o casamento deles havia se transformado em uma rotina vazia. Mas as palavras não saíram. "São só problemas no trabalho", respondeu, evitando seu olhar. "A loja está passando por uma reestruturação." Isabel não insistiu, mas algo em seus olhos dizia que ela sabia. O silêncio entre eles tornou-se ainda mais pesado nos dias que se seguiram. Lucas, sempre sensível às mudanças no ambiente familiar, começou a passar mais tempo trancado em seu quarto, seus fones de ouvido como uma barreira contra a tensão que pairava na casa. Enquanto isso, a relação de Rodrigo com Carolina e seus filhos se fortalecia. João Pedro o convidou para ser seu técnico no time de futebol da escola, e Laura começou a chamá-lo de pai, quando achava que ninguém estava ouvindo. Carolina, percebendo a profundidade dos sentimentos de Rodrigo, tentou várias vezes convencê-lo a ser honesto com sua família, mas ele sempre encontrava uma desculpa para adiar essa conversa. A situação chegou a um ponto crítico quando Isabel encontrou uma foto no celular de Rodrigo que ele havia esquecido desbloqueado sobre a mesa. Na imagem, ele sorria ao lado de Carolina e seus filhos em um restaurante. O mundo de Isabel desabou naquele momento. Todas as suspeitas, todas as noites de insônia, todas as desculpas mal elaboradas finalmente faziam sentido. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, encontrou Isabel sentada na sala, as luzes apagadas, apenas o brilho da tela do celular iluminando seu rosto marcado pelo choro. "Quanto tempo?" foi tudo que ela conseguiu perguntar. A confissão que se seguiu foi dolorosa. Rodrigo falou sobre Carolina, sobre como o relacionamento havia começado, sobre como se sentia completo com ela e seus filhos. Falou sobre a distância que havia se instalado entre ele e Isabel, sobre como sentia que haviam se perdido um do outro ao longo dos anos. "E o Lucas?" Isabel perguntou, sua voz mal contendo a raiva e a decepção. "Você pensou nele em algum momento?" A menção ao filho fez Rodrigo hesitar. Lucas sempre havia sido um menino sensível, profundamente ligado a ambos os pais. A ideia de magoá-lo era insuportável, mas Rodrigo já havia ido longe demais para voltar atrás. "Eu amo nosso filho", respondeu, "mas não posso continuar vivendo uma mentira." Na manhã seguinte, Lucas encontrou sua mãe ainda acordada no sofá, os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu pai não estava em casa, e suas roupas haviam desaparecido do guarda-roupa. No criado mudo, um envelope continha alguns papéis do banco,
e uma breve carta explicando que ele ajudaria financeiramente, mas que precisava seguir seu coração. O que Rodrigo não imaginava era que sua decisão desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. A pequena Cuiabá, com seus dias quentes e suas noites estreladas, seria testemunha de uma história de amor, traição e redenção que ecoaria por muitos anos. Os primeiros meses após a separação foram os mais difíceis para todos. Isabel mergulhou em um silêncio profundo, dedicando-se ainda mais intensamente ao trabalho voluntário na igreja do bairro, enquanto Lucas se fechava cada vez mais em seu próprio mundo. O menino, antes comunicativo e alegre, agora mal tocava em seu videogame favorito, presente do último aniversário. A mudança mais visível aconteceu no ambiente escolar. Lucas, que sempre foi um aluno aplicado, começou a apresentar comportamentos que preocupavam seus professores. Suas notas, antes exemplares, despencaram. A coordenadora Sandra chegou a chamar Isabel para uma conversa após encontrar o menino chorando sozinho na biblioteca durante o intervalo. Senhora Rondon, o Lucas é um menino extraordinário, mas algo está claramente afetando seu desenvolvimento, explicou Sandra, ajeitando os óculos de armação colorida. Ele tem se isolado dos colegas e quando perguntamos se está tudo bem, sempre diz que está apenas cansado. Isabel segurava firme a bolsa em seu colo, como se aquele objeto pudesse ancorá-la à realidade. Estamos passando por um momento delicado em casa, respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Seu pai... Bem, ele está morando em outro lugar agora. A notícia da separação de Rodrigo e Isabel não demorou a se espalhar pelo bairro do CPA. Em uma cidade como Cuiabá, onde todos se conheciam, era impossível manter algo assim em segredo por muito tempo. Os comentários sussurrados no supermercado, os olhares de pena na missa de domingo, as ligações preocupadas das vizinhas, tudo isso pesava sobre os ombros de Isabel como uma capa invisível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo experimentava uma nova realidade. A casa de Carolina, localizada em um condomínio mais modesto no bairro Morada do Ouro, tornara-se seu novo lar. João Pedro e Laura, após a hesitação inicial, começaram a se acostumar com sua presença constante. As manhãs eram preenchidas com o barulho das crianças se preparando para a escola, as tardes com ajuda nas lições de casa e as noites com jogos de tabuleiro e conversas descontraídas. No entanto, nem tudo eram flores nesse novo arranjo. Carolina, com sua sensibilidade aguçada, percebia os momentos em que Rodrigo se perdia em pensamentos, especialmente quando o telefone tocava e o número de Lucas aparecia na tela, chamadas que cada vez mais frequentemente não eram atendidas. Você precisa manter contato com seu filho, Carolina insistia, suas palavras carregadas de experiência própria. Não cometa o mesmo erro que meu ex-marido cometeu conosco. Rodrigo sabia que ela estava certa, mas algo o impedia. Talvez fosse culpa, talvez fosse medo de enfrentar a tristeza nos olhos do filho. As tentativas de aproximação tornavam-se cada vez mais espaçadas e as visitas quinzenais combinadas no acordo informal com Isabel transformaram-se em encontros mensais, depois bimestrais. Em uma tarde particularmente significativa, Rodrigo decidiu levar Lucas ao Parque das Águas, o mesmo lugar onde havia conhecido Carolina. Seu filho, agora com quase 13 anos, mantinha os olhos fixos no chão enquanto caminhavam. Como está a escola? Perguntou Rodrigo, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Normal, respondeu Lucas, sem elaborar. Ouvi dizer que você entrou para o time de basquete. Saí faz tempo. A conversa morria a cada tentativa como uma planta sem água. Quando passaram perto do playground, Lucas parou abruptamente, seus olhos focados em um ponto específico. Foi aqui que você conheceu ela, né? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Como você? A Laura me contou, na escola. Ela estuda no mesmo colégio que eu agora. Lucas finalmente olhou para o pai, seus olhos carregando uma maturidade dolorosa para sua idade. Ela disse que você é o melhor pai do mundo, que ajuda ela com matemática e vai em todas as apresentações de dança dela. O peso daquelas palavras atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Antes que pudesse responder, Lucas continuou. Sabe o que é mais engraçado, pai?
Eu costumava pensar a mesma coisa de você. Naquele momento, uma família passou por eles. Pai, mãe e 2 filhos pequenos, todos sorridentes, compartilhando um algodão doce. Lucas observou a cena com uma expressão que partiu o coração de Rodrigo. Era o olhar de alguém que havia perdido algo precioso e insubstituível. A tarde terminou mais cedo do que o planejado, com Lucas pedindo para voltar para casa, alegando dor de cabeça. No caminho de volta, o silêncio no carro era ensurdecedor. Ao deixar o filho em casa, Rodrigo tentou um abraço, mas Lucas desviou, entrando rapidamente e fechando a porta sem olhar para trás. Isabel observava pela janela enquanto Lucas entrava em casa após mais um encontro frustrado com o pai. Seu coração apertava ao ver o filho assim, mas aos poucos estava aprendendo a transformar sua própria dor em força. Nas últimas semanas, tinha começado a frequentar um grupo de apoio no centro comunitário, onde conheceu outras mulheres com histórias semelhantes à sua. Foi em uma dessas reuniões que Isabel conheceu Mariana, uma personal trainer que se tornaria não apenas sua amiga, mas uma peça fundamental em sua transformação pessoal. Você precisa canalizar essa energia para algo construtivo, sugeriu Mariana durante um café após o encontro do grupo. Que tal começar a se exercitar? A sugestão inicialmente pareceu absurda para Isabel, que nunca havia sido muito adepta a atividades físicas. No entanto, algo na forma como Mariana falava sobre autocuidado e fortalecimento pessoal tocou fundo em seu coração. Na manhã seguinte, Isabel estava na academia às 6 da manhã, ainda sonolenta, mas determinada. As primeiras semanas foram desafiadoras. Seus músculos doíam e cada exercício parecia uma batalha. Mas aos poucos, Isabel começou a sentir as mudanças, não apenas em seu corpo, mas principalmente em sua mente. As endorfinas liberadas durante os treinos ajudavam a clarear seus pensamentos, e a rotina disciplinada dava um novo propósito aos seus dias. Lucas, observando a transformação da mãe, começou a demonstrar interesse em acompanhá-la nas atividades físicas. Num primeiro momento, apenas sentava-se nos bancos da academia, fazendo sua lição de casa enquanto Isabel treinava. Gradualmente, começou a participar de algumas aulas, descobrindo no esporte uma válvula de escape para suas próprias frustrações. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo enfrentava seus próprios desafios. A empolgação inicial da nova vida com Carolina e seus filhos começava a dar lugar a uma realidade mais complexa. As despesas aumentavam, e manter 2 casas estava se tornando cada vez mais difícil. Os gastos com João Pedro e Laura, roupas de marca, equipamentos eletrônicos, aulas particulares, somados à pensão de Lucas, começavam a pesar no orçamento. Carolina percebia a mudança no comportamento de Rodrigo. As noites de jogos em família tornaram-se mais raras, substituídas por horas extras no trabalho. O sorriso fácil que tanto a encantara dava lugar a uma expressão preocupada, especialmente quando chegavam as faturas do cartão de crédito. Precisamos conversar sobre nossos gastos, disse Carolina uma noite depois que as crianças foram dormir. Não podemos continuar nesse ritmo. A conversa que se seguiu foi tensa. Rodrigo tentava explicar que queria dar o melhor para todos, que os filhos de Carolina mereciam as mesmas oportunidades que Lucas sempre teve. Mas no fundo, sabia que estava tentando compensar com presentes materiais o vazio que suas escolhas haviam criado. Em uma manhã de sábado, Rodrigo decidiu passar na academia onde sabia que Lucas estava treinando com Isabel. Parou do outro lado da rua, observando através das vidraças. Seu filho, agora mais alto e visivelmente mais forte, auxiliava outros adolescentes em seus exercícios. Isabel, em ótima forma física, sorria enquanto conversava com algumas alunas. A cena provocou sentimentos contraditórios em Rodrigo. Orgulho ao ver seu filho se desenvolvendo, admiração pela força de Isabel, mas também uma pontada de arrependimento ao perceber que estava perdendo momentos importantes da vida de Lucas. Naquela mesma tarde, durante um almoço em família na casa de Carolina, João Pedro anunciou que havia sido selecionado para um programa de intercâmbio esportivo. A notícia, que deveria ser motivo de celebração, trouxe à tona uma realidade incômoda. O programa custaria uma pequena fortuna.
Eu posso dar um jeito, disse Rodrigo automaticamente, mesmo sabendo que suas finanças já estavam no limite. Carolina o observou com preocupação. Não precisamos decidir isso agora, interviu ela, percebendo o peso que suas palavras haviam colocado sobre os ombros de Rodrigo. Mais tarde, sozinho em seu escritório na loja de materiais de construção, Rodrigo analisava suas contas. As planilhas na tela do computador mostravam números cada vez mais preocupantes. Seu salário, antes mais que suficiente para manter uma família confortável, agora mal dava conta de sustentar 2 casas e todos os compromissos assumidos. Uma notificação em seu celular o tirou dos cálculos. Era uma foto de Lucas compartilhada no grupo da família, recebendo um certificado de monitor júnior na academia. Nos comentários, diversos parentes elogiavam o garoto, mencionando como ele havia se transformado em um adolescente responsável e dedicado. O nome de Rodrigo não estava marcado na foto, e ele percebeu que nem mesmo sabia que o filho havia conquistado essa posição. O sol escaldante de Cuiabá castigava a fachada da casa Encia, quando Rodrigo recebeu a notícia que mudaria o rumo de sua história. Seu chefe, após uma reunião tensa com os acionistas, comunicou que a empresa passaria por uma reestruturação. Não haveria desligamentos, mas os bônus e comissões seriam reduzidos significativamente. A notícia não poderia ter chegado em pior momento. Na noite anterior, Carolina havia mostrado a ele os documentos da viagem de intercâmbio de João Pedro, com valores que faziam sua cabeça girar. Ao mesmo tempo, o colégio de Laura havia enviado a lista de materiais para o próximo semestre, incluindo um tablet obrigatório para as aulas digitais. Em casa, durante o jantar, Rodrigo tentava manter a compostura enquanto João Pedro falava animadamente sobre os planos para o intercâmbio. Laura mostrava os modelos de tablet que havia pesquisado, seus olhos brilhando de expectativa. Carolina, percebendo a tensão no rosto do companheiro, tentava suavizar a situação, sugerindo alternativas mais econômicas. Talvez possamos parcelar o tablet em mais vezes, sugeriu ela, enquanto servia mais um pouco de arroz no prato de Laura. E quanto ao intercâmbio, existem programas de bolsa que podemos pesquisar. Mas João Pedro já havia criado expectativas. O Rodrigo prometeu que daria um jeito, disse o adolescente, sua voz misturando esperança e cobrança. Não foi, Rodrigo? O peso daquela promessa feita impulsivamente agora o sufocava. Rodrigo empurrou o prato para o lado, sentindo o estômago revirar. Vamos dar um jeito, repetiu automaticamente, mesmo sabendo que suas opções eram cada vez mais limitadas. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Rodrigo se viu fazendo algo que jamais imaginou, acessando sua conta bancária para verificar se ainda havia limite no cheque especial. Os números vermelhos na tela do computador pareciam gritar em silêncio. Foi quando seu celular vibrou com uma notificação. Era um e-mail do colégio de Lucas cobrando a 2ª parcela da mensalidade que estava atrasada. Rodrigo sentiu o coração apertar. Em meio a tantos compromissos com sua nova família, havia se esquecido completamente do pagamento da escola do filho. No dia seguinte, Isabel recebeu uma ligação da secretaria do colégio. Lucas estava prestes a ser impedido de fazer as provas por causa da inadimplência. Sem pensar 2 vezes, ela usou suas economias para quitar o débito, mas algo dentro dela havia mudado. A raiva que sentia de Rodrigo começou a se transformar em determinação. Mãe não precisa se preocupar, disse Lucas, ao vê-la chorando silenciosamente na cozinha após a ligação da escola. Eu consegui um trabalho de meio período na academia. Posso ajudar com as despesas. Isabel abraçou o filho, sentindo um misto de orgulho e tristeza. Lucas estava amadurecendo rápido demais, forçado pelas circunstâncias a assumir responsabilidades que não deveria ter naquela idade. Não, meu amor. Você precisa se concentrar nos estudos e nos seus treinos. Deixa que eu cuido disso. Na manhã seguinte, Isabel procurou Mariana na academia. Preciso de mais trabalho, disse determinada. Estou disposta a dar aulas particulares, fazer acompanhamento personalizado, o que for necessário. Mariana, que já havia se tornado mais que uma mentora para Isabel, sorriu com aprovação. Na verdade, estamos precisando de uma coordenadora para o período da manhã. O salário é melhor, mas vai exigir dedicação total.
Isabel não hesitou em aceitar a proposta. Nas semanas que se seguiram, mergulhou de cabeça no trabalho, fazendo cursos online nas madrugadas para se aperfeiçoar. Lucas, inspirado pela determinação da mãe, intensificou seus treinos e estudos, descobrindo na musculação não apenas um hobby, mas uma possível carreira. Enquanto isso, Rodrigo se via cada vez mais enredado em uma teia de compromissos financeiros. As prestações do cartão de crédito se acumulavam, e o sonho do intercâmbio de João Pedro parecia cada vez mais distante. Carolina começou a notar mudanças em seu comportamento. As noites mal dormidas, a irritabilidade crescente, as ligações que atendia em particular. Em uma tarde particularmente tensa, João Pedro confrontou Rodrigo sobre o intercâmbio. "Você prometeu", disse o adolescente, sua voz embargada. "Todos os meus amigos já estão com as passagens compradas." Rodrigo sentiu o peso de suas escolhas mais uma vez. Olhou para Carolina, que observava a cena com preocupação, e para Laura, que havia parado de desenhar para acompanhar a discussão. Naquele momento, percebeu que estava repetindo com João Pedro o mesmo padrão de promessas não cumpridas que havia estabelecido com Lucas. O inverno cuiabano, mesmo com suas temperaturas ainda altas para os padrões do resto do país, trouxe mudanças significativas para todos. Isabel, agora coordenadora da academia, havia se tornado uma referência no meio fitness da cidade. Seu processo de transformação pessoal inspirava outras mulheres, e suas aulas particulares tinham lista de espera. Lucas, aos 13 anos, destacava-se cada vez mais na academia. Seu físico começava a mostrar os resultados de meses de dedicação, mas era sua maturidade que mais impressionava. Os outros adolescentes o procuravam para dicas de treino e até mesmo alguns adultos pediam sua orientação. "Você tem um dom natural para isso", comentou Mariana, observando como Lucas explicava pacientemente os exercícios para uma senhora de idade. Já pensou em fazer educação física quando terminar o colégio? A ideia plantada por Mariana começou a florescer na mente de Lucas. Pela primeira vez desde a partida do pai, ele se pegava fazendo planos para o futuro com entusiasmo. Começou a estudar anatomia por conta própria, fascinado pela forma como o corpo humano respondia aos diferentes tipos de treino. No outro lado da cidade, a situação de Rodrigo se deteriorava rapidamente. O intercâmbio de João Pedro havia se transformado em um ponto de discórdia constante na casa. Carolina, percebendo o sofrimento do filho, tentava intermediar a situação. "Talvez possamos adiar por um ano", sugeriu ela durante um jantar particularmente silencioso. "Você poderia usar esse tempo para se preparar melhor, fazer um curso de inglês." Mas João Pedro não queria ouvir falar em adiamento. "Todos os meus amigos vão este ano", insistia. "Porque só eu tenho que esperar." A tensão atingiu seu ápice, quando Laura, querendo ajudar o irmão, sugeriu vender algumas de suas coisas, incluindo o tablet novo que Rodrigo havia comprado recentemente. A proposta inocente da menina foi a gota d'água para João Pedro. "Você sempre prioriza a Laura", explodiu ele, dirigindo-se a Rodrigo. "Compra tudo que ela quer, mas quando é algo importante para mim, sempre tem uma desculpa." As palavras do adolescente atingiram Rodrigo como um tapa. Não era a primeira vez que ouvia acusações sobre favoritismo. Lucas havia dito algo semelhante em seu último encontro, quando soube que Rodrigo havia levado Laura para um festival de dança em São Paulo. Carolina tentou acalmar os ânimos, mas o dano estava feito. João Pedro se trancou no quarto, recusando-se a sair mesmo para o jantar. Laura, sentindo-se culpada, passou a noite chorando baixinho em seu quarto. Naquela mesma noite, enquanto tentava colocar as ideias em ordem na varanda, Rodrigo recebeu uma mensagem que fez seu coração parar por um momento. Era uma foto de Lucas, postada no Instagram da academia. Seu filho havia acabado de ganhar um concurso interno de fisiculturismo júnior. A legenda da foto, escrita por Isabel, transbordava orgulho. "Parabéns ao nosso mais jovem campeão. Sua dedicação e disciplina são uma inspiração para todos. O céu é o limite." Rodrigo percorreu os comentários, sentindo um nó na garganta ao ver as mensagens de apoio e admiração. Amigos, familiares, colegas da academia, todos celebrando a conquista de Lucas.
Em meio aos comentários, encontrou uma resposta do próprio filho. Obrigado, mãe, por nunca desistir de mim. Você é minha maior inspiração. A realização atingiu Rodrigo com força total. Enquanto ele se desdobrava, tentando manter as aparências em sua nova vida, seu filho estava construindo sua própria história de superação, sem ele. Lucas não precisava mais de seus presentes caros ou promessas vazias. Ele havia encontrado sua própria força, inspirado pela resiliência de Isabel. Na manhã seguinte, Rodrigo chegou mais cedo ao trabalho. Sentado em sua mesa, começou a fazer cálculos. Seu salário, as dívidas do cartão de crédito, as prestações atrasadas, a pensão de Lucas, as despesas com a casa de Carolina. Os números não fechavam, não importava como ele tentasse organizá-los. Foi quando recebeu uma ligação inesperada. Era seu antigo sócio de Goiânia, com uma proposta de trabalho. A oferta incluía um salário maior, mas exigiria uma mudança de cidade. Rodrigo sentiu o estômago revirar. A ideia de se distanciar ainda mais de Lucas o assustava, mas ao mesmo tempo parecia sua única saída para o buraco financeiro em que havia se metido. A proposta de mudança para Goiânia pairava sobre a cabeça de Rodrigo como uma nuvem carregada. Durante uma semana inteira, ele adiou a conversa com Carolina, temendo sua reação. No entanto, as circunstâncias não lhe davam muito tempo para hesitar. Seu antigo sócio precisava de uma resposta em no máximo 10 dias. Em uma noite particularmente quente, depois que as crianças foram dormir, Rodrigo finalmente criou coragem para tocar no assunto. Sentados na varanda, com o ventilador tentando inutilmente combater o calor cuiabano, ele explicou a situação para Carolina. O salário seria praticamente o dobro do que ganho aqui, concluiu ele, estudando cuidadosamente a expressão dela. Poderíamos resolver nossa situação financeira, realizar o sonho do intercâmbio do João Pedro. Carolina permaneceu em silêncio por alguns instantes, seu olhar perdido nas luzes da cidade. E as crianças? Perguntou finalmente. João Pedro está no último ano do ensino fundamental. Tem todos os amigos aqui. Laura acabou de se adaptar à nova escola. A preocupação de Carolina era válida. Os filhos já haviam passado por tantas mudanças nos últimos anos. O divórcio, a chegada de Rodrigo em suas vidas, as adaptações necessárias para formarem uma nova família. Agora, quando finalmente pareciam ter encontrado alguma estabilidade emocional, teriam que recomeçar do zero em outra cidade? Poderíamos esperar o fim do ano letivo, sugeriu Rodrigo, tentando soar otimista. Isso nos daria tempo para organizar tudo, procurar boas escolas em Goiânia. Mas havia outro aspecto que pesava no coração de Carolina. E o Lucas? Questionou ela. Você já está tão distante dele morando na mesma cidade. Como seria morando em outro estado? A menção ao nome do filho fez Rodrigo se remexer desconfortavelmente na cadeira. A verdade é que sua relação com Lucas havia se deteriorado ainda mais nos últimos meses. Os encontros, que já eram raros, tornaram-se praticamente inexistentes. Lucas não atendia mais suas ligações, e as mensagens que enviava eram respondidas com monossílabos, quando eram respondidas. Talvez essa distância seja melhor para todos, murmurou Rodrigo mais para si mesmo do que para Carolina. Lucas tem sua própria vida agora, está se saindo bem na academia, tem a mãe dele. Carolina o interrompeu com um olhar severo. Você está ouvindo o que está dizendo? Está realmente considerando abandonar seu filho de vez? A palavra abandonar atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Não era assim que ele via a situação. Em sua mente, estava apenas tentando fazer o melhor para todos, garantir uma vida confortável para Carolina e seus filhos, enquanto Lucas seguia seu próprio caminho, sob os cuidados de Isabel. Os dias seguintes foram tensos na casa da família. João Pedro, que acidentalmente ouviu parte da conversa sobre a mudança, oscilava entre a empolgação com a possibilidade do intercâmbio e o medo de deixar seus amigos para trás. Laura, mais sensível às mudanças no ambiente familiar, voltou a ter pesadelos, algo que não acontecia desde a separação de seus pais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Lucas e Isabel seguia um rumo completamente diferente. A academia havia se tornado não apenas seu local de trabalho, mas um verdadeiro refúgio, onde ambos floresciam.
Isabel, agora certificada como personal trainer, havia desenvolvido um programa especial para mulheres em processo de separação, combinando atividade física com apoio emocional. Lucas, por sua vez, surpreendia a todos com sua dedicação. Além dos treinos, começou a fazer um curso técnico em nutrição esportiva, determinado a entender cada vez mais sobre o funcionamento do corpo humano. Seus fins de semana eram preenchidos com estudos e preparação para campeonatos juvenis de fisiculturismo. Foi durante um desses fins de semana de estudo que Lucas recebeu uma mensagem inesperada de Laura. A meio-irmã, com quem mantinha um relacionamento cordial na escola, havia enviado uma foto do quarto de Rodrigo em Cuiabá, praticamente vazio, com algumas caixas empilhadas no canto. "Acho que vamos nos mudar", dizia a mensagem. "O Rodrigo disse que é uma oportunidade melhor, mas eu não quero ir. Não quero deixar meus amigos, minha escola. Não quero deixar você, que é o único irmão que tenho que realmente se importa comigo." Lucas ficou um longo tempo olhando para a mensagem, sentindo uma mistura confusa de emoções. Por um lado, a ideia de Rodrigo se mudando para longe confirmava o que ele já suspeitava há muito tempo, que seu pai havia escolhido sua nova família definitivamente. Por outro lado, o desabafo sincero de Laura o tocou profundamente. A notícia da possível mudança de Rodrigo para Goiânia se espalhou rapidamente pela família. Isabel recebeu a informação através de sua irmã, que trabalhava no mesmo centro comercial que uma das primas de Carolina. Sua primeira reação foi de incredulidade, seguida por uma profunda preocupação com Lucas. Observando o filho durante o treino naquela tarde, Isabel notou como ele atacava os exercícios com mais intensidade que o normal, canalizando suas emoções através do esforço físico. Era sua forma de lidar com as situações difíceis, algo que havia aprendido nos últimos anos. "Quer conversar sobre isso?", perguntou Isabel, depois que a academia esvaziou. Lucas secou o suor do rosto com a toalha, evitando o olhar da mãe. "Sobre o quê?" "Sobre como meu pai está prestes a começar sua terceira vida, dessa vez em outro estado?" A amargura em sua voz era palpável, mas Isabel percebeu algo mais, uma nota de preocupação que não era por si mesmo. "É a Laura, não é? Você está preocupado com ela." Lucas assentiu lentamente. "Ela não quer ir, mãe. Está assustada com a ideia de mudar de cidade, deixar os amigos." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. "E, sinceramente, acho que o João Pedro também não está tão animado quanto o pai pensa. É só que, bem, ele quer muito esse intercâmbio." Isabel sentiu uma onda de orgulho do filho. Mesmo depois de tudo que havia passado, Lucas ainda se preocupava com seus meio-irmãos. Era uma demonstração de caráter que a emocionava profundamente. Os dias seguintes trouxeram uma série de eventos inesperados. Laura começou a aparecer na academia depois da escola, inicialmente apenas para conversar com Lucas, mas logo se interessou pelas aulas de dança que aconteciam no horário. João Pedro, por sua vez, passou a mandar mensagens para Lucas pedindo conselhos sobre treino e alimentação. "É engraçado", comentou Lucas com Isabel uma noite enquanto fechavam a academia. "O pai está planejando ir embora e os filhos dele estão se aproximando mais do que nunca." A situação não passou despercebida por Carolina. Vendo seus filhos criarem laços mais fortes com Lucas, ela começou a questionar se a mudança para Goiânia seria realmente a melhor solução. Durante uma conversa particularmente tensa com Rodrigo, ela expressou suas dúvidas. "Você já parou para pensar que talvez estejamos repetindo o mesmo erro?", questionou ela. "Você abandonou sua família uma vez por nós. Agora está prestes a fazer o mesmo com seus próprios filhos novamente. Só que dessa vez são os meus também." As palavras de Carolina atingiram Rodrigo com força. Pela primeira vez, ele se viu obrigado a encarar o padrão de suas escolhas. Não era apenas sobre mudar de cidade em busca de um salário melhor. Era sobre fugir das consequências de suas decisões anteriores. Enquanto isso, Isabel e Lucas receberam uma notícia que mudaria seus planos. A rede de academias onde trabalhavam estava expandindo e planejava abrir uma nova unidade no bairro Morada do Ouro, justamente onde Carolina e seus filhos moravam. Isabel foi convidada para ser a gestora da nova unidade, com a possibilidade de sociedade futura. "É uma oportunidade incrível", disse Mariana ao fazer o convite.
E pensamos no Lucas para coordenar a área de musculação juvenil. Ele tem um talento natural para isso, e os adolescentes o adoram. A proposta era tentadora, mas Isabel hesitou. Não sei se é uma boa ideia. É muito perto da casa do pai dele. Mãe, interrompeu Lucas, que estava presente na reunião. Não podemos continuar vivendo nossas vidas evitando ele. Além disso, ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. A Laura e o João Pedro precisam de alguma estabilidade. Se pudermos oferecer isso a eles, mesmo que o pai vá embora... Isabel olhou para o filho com admiração. Em que momento seu menino havia se tornado esse jovem maduro e compassivo? A dor do abandono, em vez de endurecê-lo, havia o tornado mais sensível às necessidades dos outros. A notícia da nova academia chegou aos ouvidos de Rodrigo através de João Pedro, que mal podia conter sua empolgação com a ideia de ter aulas com Lucas. Foi durante o jantar que seu filho mais velho soltou a novidade, descrevendo animadamente os planos para a nova unidade. E o Lucas disse que vai criar uma turma especial de treino funcional para adolescentes, continuou João Pedro, seus olhos brilhando. Ele já está famoso no Instagram, sabia? Os vídeos dele dando dicas de treino têm milhares de visualizações. Rodrigo observava a animação do filho, sentindo uma mistura de orgulho e arrependimento. Laura, que havia estado quieta durante toda a conversa, finalmente se manifestou. Pai, ela disse, sua voz pequena, mas decidida. Eu não quero ir para Goiânia. Quero ficar aqui, perto do Lucas, da tia Isabel, perto da nossa família. O calor intenso de Cuiabá parecia ainda mais sufocante naquela manhã de domingo. Rodrigo estava sentado em seu escritório improvisado, encarando a tela do notebook, onde o e-mail de seu antigo sócio piscava, aguardando resposta. O prazo para aceitar a proposta de Goiânia terminaria em 48 horas, e a pressão para tomar uma decisão definitiva era esmagadora. Na sala ao lado, podia ouvir Laura ensaiando os passos de dança que havia aprendido na academia com suas novas amigas. A menina parecia mais leve desde que começara a frequentar as aulas, recuperando aos poucos a alegria que sempre a caracterizou. João Pedro, por sua vez, passava cada vez mais tempo conversando com Lucas pelo celular, trocando dicas de treino e alimentação. Carolina entrou no escritório segurando 2 xícaras de café. Seu rosto demonstrava a preocupação que vinha carregando nas últimas semanas. Precisamos conversar, disse ela, fechando a porta suavemente atrás de si. Se é sobre a mudança para Goiânia, começou Rodrigo, mas Carolina o interrompeu com um gesto. É sobre muito mais que isso, ela disse, sentando-se à sua frente. É sobre padrões, Rodrigo, sobre escolhas e suas consequências. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando nos conhecemos, você estava fugindo de um casamento que considerava fracassado. Agora está pensando em fugir de uma situação financeira complicada. Não percebe que está sempre correndo? As palavras de Carolina atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Em sua mente, a mudança para Goiânia era a solução perfeita para todos os seus problemas. O salário maior resolveria as questões financeiras, permitiria realizar o sonho do intercâmbio de João Pedro, daria uma vida mais confortável para todos. Não estou fugindo, defendeu-se ele sem muita convicção. Estou tentando fazer o melhor para nossa família. Nossa família? Carolina deixou escapar um riso triste. Rodrigo, nossa família não se resume a estas 4 paredes. Lucas é seu filho. Isabel, por mais que você tente ignorar, faz parte da história dos nossos filhos agora. Você já percebeu como Laura se transformou desde que começou a frequentar a academia? Como João Pedro se ilumina quando fala sobre os treinos com Lucas? No andar de baixo, a música que Laura estava dançando parou, e vozes animadas preencheram o ambiente. João Pedro havia chegado da casa de um amigo, e os 2 irmãos começaram uma conversa entusiasmada sobre a nova academia que seria inaugurada no bairro. O Lucas disse que vai ter uma área só para adolescentes. A voz de Laura chegava abafada através do piso. E a tia Isabel vai dar aulas especiais de dança. Ele me mostrou o projeto pelo celular, respondeu João Pedro, igualmente animado. Vai ter equipamentos novos, uma área funcional incrível. Rodrigo fechou os olhos,
sentindo o peso de suas escolhas mais do que nunca. A empolgação de seus filhos com a proximidade de Lucas e Isabel era palpável, uma alegria genuína que há muito não via neles. "Sabe o que mais me preocupa?" continuou Carolina, sua voz mais suave agora. "É que você está tão focado em compensar suas escolhas passadas com bens materiais que está perdendo a chance de realmente se conectar com seus filhos, todos eles." Naquele momento, o celular de Rodrigo vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Lucas, a primeira em meses que não era apenas uma resposta monossilábica. Anexada estava uma foto do projeto da nova academia, com uma mensagem que fez seu coração apertar. "João Pedro e Laura estão muito animados com a nova academia. Sei que não temos a melhor das relações, mas eles são meus irmãos. Se você realmente for para Goiânia, prometo cuidar deles como você nunca cuidou de mim." A mensagem, carregada de mágoa, mas também de uma maturidade surpreendente, fez Rodrigo perceber o quanto seu filho havia crescido, não apenas fisicamente, mas como pessoa. Lucas havia transformado sua dor em força, sua mágoa em compaixão. Carolina observou a expressão de Rodrigo enquanto ele lia a mensagem. "Sabe", ela disse suavemente, "às vezes o universo nos dá segundas chances disfarçadas de desafios. A questão é, estamos dispostos a reconhecê-las e enfrentá-las, ou vamos continuar fugindo?" O som de risadas vindas do andar de baixo chamou a atenção dos dois. Laura estava mostrando para João Pedro um novo passo de dança, enquanto ele fingia não ter coordenação motora, provocando gargalhadas na irmã. Era um momento de alegria pura, daqueles que não podiam ser comprados com nenhum salário, por maior que fosse. O dia da inauguração da nova unidade da academia no bairro Morada do Ouro amanheceu com um céu surpreendentemente claro para uma manhã de setembro em Cuiabá. Isabel chegou cedo, verificando cada detalhe pela 10ª vez. Lucas a acompanhava, já vestido com o uniforme de instrutor, uma visão que ainda a emocionava. Seu filho havia se transformado em um jovem homem, forte não apenas fisicamente, mas principalmente em caráter. A academia estava impecável. Os equipamentos novos brilhavam sob a iluminação moderna, as paredes exibiam frases motivacionais cuidadosamente escolhidas e a área dedicada aos adolescentes, projeto especial de Lucas, havia ficado ainda melhor do que o planejado. "Nervoso?" perguntou Isabel, ajeitando a gola da camisa do filho. Lucas sorriu, aquele sorriso que sempre aquecia o coração dela. "Um pouco", admitiu, "mas é um nervoso bom. Estou ansioso para começar." Os primeiros alunos começaram a chegar por volta das 8 horas. Entre eles, para surpresa de mãe e filho, estavam Laura e João Pedro, acompanhados por Carolina. As crianças correram para abraçar Lucas, bombardeando-o com perguntas sobre os equipamentos e as aulas. "Desculpe aparecer assim tão cedo", disse Carolina, aproximando-se de Isabel. "Mas eles não conseguiram dormir de tanta ansiedade." Isabel sorriu, observando a interação entre os 3 irmãos. Era uma cena que jamais imaginou presenciar alguns anos atrás, quando a ferida do abandono ainda estava fresca. "Eles são sempre bem-vindos", respondeu sinceramente. A manhã transcorreu agitada, com muitos alunos novos se matriculando e conhecendo as instalações. Lucas conduziu uma aula experimental para adolescentes, e o carisma natural do jovem instrutor conquistou imediatamente a turma. João Pedro, orgulhoso, fazia questão de contar a todos que o professor era seu irmão. Foi por volta das 11 horas que um silêncio repentino tomou conta da recepção. Rodrigo havia acabado de entrar, carregando um grande arranjo de flores. Seu rosto demonstrava nervosismo, mas havia também uma determinação em seus olhos que há muito não se via. Isabel sentiu seu corpo enrijecer instintivamente, mas manteve a postura profissional. Lucas, que estava demonstrando um exercício para um grupo de alunos, parou por um momento, seu olhar encontrando o do pai. "Eu sei que talvez não seja bem-vindo aqui", começou Rodrigo, sua voz ligeiramente trêmula, "mas não podia deixar de vir. Primeiro, para parabenizar vocês pelo novo espaço. E segundo", ele fez uma pausa, respirando fundo, "para dizer que não vou mais para Goiânia." A notícia pegou todos de surpresa.
Laura, que estava próxima à recepção, deixou escapar um gritinho de alegria, correndo para abraçar o pai. João Pedro, embora tentasse manter uma postura mais contida, não conseguiu esconder o sorriso de alívio. Percebi que estava prestes a cometer o mesmo erro novamente, continuou Rodrigo, agora se dirigindo diretamente a Lucas. Fugir não é a solução. Nunca foi. Demorei muito para entender isso. E vocês todos sofreram com minhas escolhas. Lucas desceu da plataforma onde estava demonstrando os exercícios, aproximando-se lentamente. O silêncio na academia era absoluto, todos os presentes inconscientemente transformados em testemunhas daquele momento. Sei que não posso apagar o passado, prosseguiu Rodrigo, sua voz embargada. Nem compensar os anos perdidos, mas se vocês me derem uma chance, se você me der uma chance, filho, gostaria de tentar fazer diferente desta vez. O arranjo de flores foi gentilmente colocado sobre o balcão da recepção e Rodrigo tirou do bolso um envelope. Não é muito, disse ele, estendendo o envelope para Lucas. Mas é um começo. Me inscrevi como aluno. Gostaria de treinar com você, filho. Aprender com você, se você aceitar, claro. Lucas pegou o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Por um momento, todos prenderam a respiração, aguardando sua reação. O jovem instrutor olhou para sua mãe, que assentiu levemente. Um gesto silencioso de apoio à sua decisão, qualquer que fosse ela. As aulas começam às 6h da manhã, disse finalmente Lucas, sua voz firme, mas não hostil. Não aceito atrasos. As semanas que se seguiram à inauguração da academia trouxeram mudanças sutis, mas significativas na dinâmica das duas famílias. Todas as manhãs, pontualmente às 6h, Rodrigo chegava para seu treino com Lucas. Os primeiros dias foram marcados por um silêncio constrangedor, quebrado apenas pelas instruções técnicas do jovem professor. Postura reta, respiração controlada. Orientava Lucas, sua voz profissional e distante. Mais 3 repetições. Rodrigo seguia cada comando com dedicação, mesmo quando seus músculos protestavam. Havia algo simbólico naquele esforço físico, como se cada gota de suor representasse um passo em direção à redenção que tanto buscava. Isabel observava as sessões de treino discretamente de seu escritório, através das paredes de vidro. Via como seu filho mantinha um profissionalismo impecável, mesmo nas situações mais tensas. Era um orgulho agridoce. Por um lado, admirava a maturidade de Lucas. Por outro, seu coração de mãe ainda doía ao ver as cicatrizes emocionais que ele carregava. Foi durante uma dessas manhãs que algo inesperado aconteceu. Rodrigo estava tendo dificuldades com um exercício particularmente desafiador, quando Lucas, instintivamente, colocou a mão em seu ombro para corrigir sua postura. Assim, disse ele, demonstrando o movimento correto. Você precisa manter o core estável, igual fazíamos naquelas aulas de natação quando eu era pequeno. Lembra? A menção casual daquela memória compartilhada pegou os dois de surpresa. Por um momento, seus olhares se encontraram no espelho da academia, e algo silencioso passou entre pai e filho. Carolina também começou a frequentar a academia, matriculando-se nas aulas de dança com Isabel. As duas mulheres, que antes mal se conheciam, descobriram-se conversando sobre seus filhos, suas experiências, suas lutas. A rivalidade que poderia existir deu lugar a um respeito mútuo, nascido da compreensão de que ambas queriam o melhor para suas famílias. Sabe, disse Carolina durante um intervalo entre as aulas, nunca imaginei que encontraria apoio justamente aqui. Você criou um espaço realmente especial, Isabel. Isabel sorriu, observando Laura, que praticava seus passos de dança do outro lado do salão. Às vezes as maiores bênçãos vêm dos lugares mais inesperados, respondeu ela pensativa. João Pedro, por sua vez, surpreendeu a todos ao demonstrar um interesse genuíno pela fisiculturismo. Sob a orientação de Lucas, começou a desenvolver não apenas força física, mas também disciplina e determinação. O sonho do intercâmbio, embora ainda presente, já não parecia tão urgente. Quero primeiro ficar forte como você, disse ele a Lucas durante um treino. Talvez no ano que vem, quando estiver mais preparado. Rodrigo observava essas interações com um misto de gratidão e arrependimento.
via como Lucas havia se tornado uma referência positiva para seus irmãos mais novos, preenchendo um vazio que ele próprio havia criado com suas ausências. Em uma manhã particularmente significativa, após um treino intenso, Rodrigo reuniu coragem para uma conversa que havia adiado por muito tempo. "Lucas", chamou ele enquanto guardavam os equipamentos. "Sei que talvez seja pedir demais, mas gostaria de te convidar para um café. Tem tanta coisa que preciso te dizer." Lucas parou o que estava fazendo, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Por um momento, Rodrigo temeu ter ultrapassado algum limite invisível. Mas então, para sua surpresa, o filho assentiu levemente. "Conheço uma padaria aqui perto", respondeu Lucas após um momento de hesitação. "Eles servem um pão de queijo que a Laura adora. Podemos ir depois que eu fechar a academia." A menção casual de sua meia-irmã, a naturalidade com que Lucas a incluía em sua vida, fez Rodrigo perceber o quanto seu filho havia crescido, não apenas fisicamente, mas em sabedoria e compaixão. Naquela mesma tarde, Isabel recebia em sua sala uma notícia que mudaria ainda mais os rumos daquela história. A rede de academias, impressionada com o sucesso da nova unidade, estava propondo uma expansão ainda maior. Queriam abrir mais 3 unidades em Cuiabá, e Isabel seria a diretora regional. "E tem mais", disse Mariana, agora sua sócia. "Queremos o Lucas como coordenador do programa juvenil em todas as unidades. O trabalho que ele desenvolveu aqui é algo único." Isabel sentiu os olhos marejarem. Seu filho, aquele menino que um dia sofreu com o abandono do pai, havia se transformado em um homem capaz de inspirar e transformar outras vidas. Era uma história de superação que merecia ser contada. O final do ano se aproximava, trazendo consigo aquele calor típico de Cuiabá que fazia o asfalto parecer derreter. A academia estava especialmente movimentada naquela manhã de dezembro, com os preparativos para a formatura da primeira turma do programa juvenil desenvolvido por Lucas. O auditório improvisado na área de musculação estava repleto. Pais, familiares e amigos se acomodavam nas cadeiras dispostas em semicírculo, enquanto os formandos, vestindo camisetas personalizadas do programa, aguardavam ansiosos pelo início da cerimônia. Isabel, elegante em seu blazer azul marinho, observava os últimos detalhes serem ajustados. Lucas, ao seu lado, parecia mais nervoso que seus próprios alunos. Entre os formandos estavam João Pedro e Laura, ambos radiantes de orgulho por terem completado o programa do irmão mais velho. "Você tem certeza que quer que eu fale?", perguntou Rodrigo, aproximando-se timidamente de Lucas. Nos últimos meses, sua relação havia evoluído de um silêncio constrangedor para uma convivência cautelosa, mas esperançosa. "Foi você quem patrocinou as bolsas de estudo para os adolescentes do centro comunitário", respondeu Lucas, ajustando o microfone no palco improvisado. "É justo que faça parte da cerimônia." A menção às bolsas de estudo fez Rodrigo sorrir discretamente. Havia sido sua forma de tentar compensar anos de ausência, não apenas com Lucas, mas com toda a comunidade. O dinheiro que seria usado para o intercâmbio de João Pedro, que o próprio decidiu adiar, foi direcionado para criar oportunidades para jovens que não podiam pagar pela academia. Carolina, sentada na primeira fila ao lado de Isabel, sorria ao ver seus filhos tão realizados. As duas mulheres, que um dia poderiam ter sido inimigas, haviam construído uma amizade improvável, mas genuína. Seus filhos agora eram uma família, independentemente dos laços de sangue. A cerimônia começou com um discurso emocionado de Lucas. Ele falou sobre superação, sobre como o esporte havia transformado sua vida e como cada um dos seus alunos havia se tornado parte de sua história. "Quando comecei este programa", disse ele, sua voz firme apesar da emoção, "achava que estava apenas ensinando exercícios físicos, mas aprendi que estamos construindo muito mais que músculos aqui. Estamos construindo confiança, disciplina e, principalmente, laços que vão além das paredes desta academia." Seu olhar percorreu o auditório, detendo-se por um momento em cada rosto familiar. Em Isabel, que nunca desistiu dele. Em Laura e João Pedro, que o ensinaram que o amor fraternal não conhece barreiras. Em Carolina, que sempre o incentivou a manter seu coração aberto. E, finalmente, em Rodrigo,
que estava tentando, mesmo que tardiamente, consertar seus erros. Quando chegou a vez de Rodrigo falar, o silêncio no auditório era palpável. Ele se levantou, as mãos ligeiramente trêmulas segurando um papel com anotações que acabou não usando. "Dizem que não podemos mudar o passado", começou ele, sua voz embargada. "E é verdade. Não podemos apagar nossas escolhas, nem as dores que causamos, mas podemos aprender com elas. Podemos escolher ser pessoas melhores, não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que amamos." Seus olhos encontraram os de Lucas, e pela primeira vez em muito tempo, não havia mágoa entre eles, apenas uma compreensão silenciosa de que alguns caminhos, por mais tortuosos que sejam, podem nos levar a destinos inesperados. Após a cerimônia, enquanto os presentes desfrutavam de um coquetel simples, Isabel anunciou oficialmente a expansão da rede de academias e a promoção de Lucas. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados, especialmente dos adolescentes que viam em seu jovem professor um exemplo a ser seguido. "E não para por aí", completou Isabel sorrindo. "Vamos implementar um programa de bolsas permanente em parceria com a Casa Encia." Ela olhou para Rodrigo. "Para garantir que mais jovens tenham acesso às nossas atividades." O sol começava a se pôr quando os últimos convidados foram embora. Lucas estava guardando alguns equipamentos quando encontrou uma foto antiga caída atrás de um dos armários. Era ele, ainda criança, com seus pais no parque. Por um momento, sentiu o peso de todas as memórias, boas e ruins, que aquela imagem carregava. "Filho", a voz de Isabel o trouxe de volta ao presente. "Laura está perguntando se você ainda vai dar aquela aula especial de Posed no domingo." Lucas guardou a foto no bolso, sorrindo. "Claro que vou." "João Pedro também confirmou presença?" "Sim, e seu pai perguntou se pode assistir." Lucas assentiu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. O passado sempre estaria lá, como aquela foto no seu bolso, mas o futuro estava cheio de possibilidades. "Sabe, mãe", disse ele abraçando Isabel, "acho que finalmente entendi algo que você sempre dizia. Às vezes, as famílias não são feitas apenas de sangue, mas das escolhas que fazemos todos os dias." Isabel beijou a testa do filho, orgulhosa do homem que ele havia se tornado. Lá fora, o céu de Cuiabá se tingia de cores intensas, como se celebrasse com eles este novo capítulo de suas vidas.